Olá, seja bem-vindo ao Tem Matemática, um podcast que vai além da conta para te mostrar como a matemática está presente em cada detalhe do nosso dia a dia. No episódio de hoje, vamos explorar como a divulgação científica pode ajudar a mudar a percepção de estudantes da própria sociedade sobre a matemática. Para a nossa conversa, convidamos o professor Marcelo Viana. O professor Marcelo já foi presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, vice-presidente da União Matemática Internacional e hoje é pesquisador titular e diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Também está conosco o professor Nelson Garcês. O Nelson é professor de matemática da Rede Pública Municipal daqui do Rio de Janeiro e hoje trabalha com formação de professores lá na EPF, a Escola de Formação de Professores do Rio de Janeiro. Tudo bem, professor? Tudo bem, Seja obrigado bem-vindo. pelo convite. Obrigado. Maravilha. Para começar, eu gostaria de saber de vocês como é que a matemática surgiu na vida de vocês, né? O que levou vocês a se interessarem por matemática? Quem começa? Começa o Nelson. Foi no ensino médio, né? Onde eu tive um professor que ele tratava a matemática para além das contas. Ó, Então, que nem o nosso programa, hein? ele sempre buscava trazer sentido àquilo que ele ensinava, né? E aí isso começou a despertar o meu interesse na matemática, mas foi somente no ensino médio. No ensino fundamental eu ainda era um pouquinho resistente, mas depois que eu tive aula com o professor Manfred, ele foi despertando esse interesse em mim. E aí os meus amigos de sala iam pedindo para eu ajudá-los a estudar e eu via, acho que eu tenho uma certa facilidade para ensinar aquilo que eu sei. E aí foi onde eu tomei a decisão, inclusive, de virar professor de matemática. Que maravilha. Professor Marcelo? Eu acho que eu dei mais sorte. Eu sempre tive ótimos professores de matemática desde o comecinho. Aliás, a minha primeira professora também era minha mãe, a pessoa que me alfabetizou. Então, para mim, a matemática sempre esteve comigo, desde o comecinho. Tenho lembranças de criança ainda, antes de começar o ensino formal e já achar matemática divertido. E aí, mais ou menos, quando eu estava no ensino médio também, eu lembro que a minha mãe me perguntou o que eu queria ser quando crescesse. E eu falei, eu quero ser professor de matemática na universidade. Que coisa. E aí ela fica me olhando, achando, poxa, o filho que aos 15 anos sabe o que quer. Determinado. Só que ela não sabia que eu não tinha ideia do que eu estava falando, mas de alguma forma eu nunca me arrependi dessa decisão em cada etapa, foi fácil. E aí quando fiz vestibular eu escolhi matemática em primeiro lugar, medicina em segundo. E é claro que fiquei na matemática e que era a intenção mesmo. Enfim, ao longo da vida, felizmente, eu nunca me arrependi, até chegar aqui. Maravilha, que maravilha. E justamente, chegando aqui, você hoje como diretor-geral do INPA. O que é o INPA e qual que é a função dele? Então, o INPA já é uma instituição venerável, foi fundada em 1952 com a intenção com o objetivo de ajudar a desenvolver a matemática no Brasil, fazendo pesquisa, formando pesquisadores, publicando livros, formando alunos. Nós temos alunos de mestrado e doutorado desde os anos 70 e a partir deste ano temos também alunos de graduação e produzimos materiais, organizamos atividades diversas. A maior delas é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, que movimenta 23 milhões de crianças por ano em todo o Brasil, e outras atividades. Nós fazemos projetos com empresas para a resolução de problemas, com a administração pública também. Nós publicamos materiais digitais. Enfim, tentamos atuar em todos os segmentos em que a matemática pode ser útil para o país. E em particular, um aspecto importante da nossa atividade é a popularização matemática, a divulgação da matemática para levá-la até a sociedade e melhorar a relação da sociedade brasileira com uma disciplina que eu acho que é respeitada, mas não é muito bem compreendida de um modo geral. Essa parte que nos interessa aqui hoje, que é a popularização da matemática, né, a divulgação científica, né? Um desses braços é a OBMEP, né? Isso, exatamente. Vamos falar um pouquinho mais da OBMEP. Em seguida a gente vai trazer a OCM também, que é a Olimpíada Carioca, que é uma espécie de um filhote da OBMEP, a gente pode chamar assim? Deixa o Nelson falar primeiro, ele tem experiência direta de atuação na OBMEP, no terreno, então ele pode começar. Legal. Então, desde 2017 que eu participei do projeto OBMEP na escola, que era financiado pelo INPA, e o objetivo era justamente democratizar a matemática, né? Levar a matemática para lugares que de repente ela ainda não estava alcançando. Então, a gente, na nossa escola, na minha escola, inicialmente na Governador Carlos Lacerda, ali na Taquara, eu montava uma turma específica de preparação para a prova da OBMEP, para justamente dar oportunidade para os estudantes da rede municipal
de conseguirem competir de forma efetiva nas Olimpíadas, né, de matemática. E assim, os resultados foram excelentes. A gente tinha medalhas de ouro, bronze, prata, menções honrosas aos montes. E os ganhos iam para além da matemática. Antes eu estava conversando aqui com o professor Marcelo Viana, que eu tive a oportunidade, por exemplo, de trazer os meus alunos dessa turma para conhecer a universidade, a Unirio, por exemplo. E muitos ali da região de Jacarepaguá nunca tinham nem visto o Pão de Açúcar de perto, muitos não tinham pisado na praia, pisado numa universidade, dá uma perspectiva diferente do que eles costumam ter, né? E como é que surgiu a UBMEP? Nós criamos a UBMEP em 2005, foi uma proposta que foi levada ao presidente Lula na ocasião, da parte do INPA, de expandir ações que já aconteciam de forma localizada, especialmente no estado do Ceará. Então, foi uma espécie de expansão dessa iniciativa para o plano nacional, com a ideia de que seria um instrumento para levar a matemática até os cantos mais escondidos do país, e nesse aspecto a Olimpíada foi um sucesso estrondoso. Ela hoje acontece em praticamente todos os municípios, como eu já disse, com mais de 23 milhões de crianças participando. Muita gente, né? Inicialmente ela começou com as escolas públicas, e até hoje esse é o nome, né? Desde 2005. Em 2017, nós abrimos a possibilidade de participação das escolas particulares também. É uma competição separada, mas idêntica, né? Elas não estão em disputa entre si. Funcionou muito bem. E aí começamos a sentir, quando eu me tornei diretor, que foi em 2015, eu comecei a sentir necessidade de expandir a Olimpíada, porque ela começava no 6º ano, no ensino fundamental. E nós sabemos que a relação da criança com a matemática se define antes disso. Ela acontece nos anos iniciais. Então, a necessidade de ter uma Olimpíada também para os pequenininhos. E pensamos bastante no assunto, o desafio era múltiplo. A questão do financiamento, evidentemente, mas talvez mais importante é a questão da linguagem. Como é que você fala com criança pequena, como é que formula questões de matemática com criança pequena. Tínhamos um certo receio em relação a isso. E aí surgiu o convite por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro para que nós colaborássemos na Olimpíada Carioca de Matemática. Nós não organizamos. A OCM é organizada pela Prefeitura, pela Secretaria de Educação, mas nós elaboramos a prova. Então isso nos jogou o desafio de fazermos uma prova para as crianças da rede municipal. Deu certo. A OCM está dando muito certo, ganhamos coragem e criamos a Olimpíada Mirim, que é a OBMEP dos anos iniciais, em que participam crianças do 2º até o 5º anos. Então agora praticamente a gente cobre todo o espaço da educação básica. Eu ainda tenho o sonho de fazer uma Olimpíada para crianças não alfabetizadas, tá? Olha. Para pegar o 1º ano e ir até o infantil, porque eu acho que é importante. E a importância aí é a seguinte, quando você vai para os anos iniciais, a importância está tanto no aluno quanto no professor. A Olimpíada também é um instrumento para chegar até um professor, o professor que não tem necessariamente uma formação específica em matemática. Sim, nos anos iniciais, né? Não tem necessariamente uma relação muito harmoniosa com a própria disciplina, a gente sabe. Então, é muito importante que a gente alcance o mestre, o professor. Então, dessa forma, a Olimpíada foi sendo construída e hoje ela está presente todo ano, em todo o país. E, sobretudo, a essa altura, ela já provou que tem uma capacidade extraordinária para descobrir gente talentosa e para levar oportunidades de vida a crianças que não têm muitas outras oportunidades, em segmentos muito carentes, em regiões muito carentes do país. A UBMEP está lá. Queria trazer aqui a questão do livro que o professor Marcelo está lançando, né, que é o livro Histórias da Matemática, da contagem dos dedos à inteligência artificial, né, da editora Tinta da China. Tem já de cara tem uma frase que você escreveu ali que ilustra um pouquinho disso, né, que a matemática não é um problema, e sim um instrumento para resolver problemas, né? O próprio livro ele é super delicioso de ler, ele é uma ótima peça de divulgação científica e de encantamento para a matemática, né? Como é que a gente pode ajudar os estudantes a superar essa ideia de que matemática é chato, que matemática é um problema, né? E passar a ser um instrumento para resolver problemas, propriamente. Como é que a gente pode... A gente tem que encontrar a linguagem certa para falar com os jovens. Isso não é muito simples, porque cada vez mais essas linguagens dependem muito da... Enfim, eu não nasci no mundo das redes sociais, mas a gente tem que ir às redes sociais também para comunicar com os jovens do jeito certo. E, sobretudo,
tem que se esforçar para que isso aconteça. Essa é uma ideia que o cientista tem, o cientista, enquanto cientista, tem também, é parte do seu trabalho, fazer, valorizar, colocar em evidência a ciência que acontece à nossa volta. No INPA nós temos um instrumento para isso, além da Olimpíada, que é o Festival Nacional da Matemática, que acabou de acontecer a terceira edição, em setembro. E o festival é uma festa, é um evento, foi de 3 dias, vamos ampliar para 4, porque deu muito certo, em que a gente recebe, gratuito, recebe escolas, crianças, professores, famílias, para apresentar a matemática pelo lado lúdico, pelo lado da aplicação, pelas implicações. Esse ano dedicamos ao tema da inovação, matemática é inovação, mostrar a conexão da matemática com coisas que estão no nosso dia a dia, como videogames, como inteligência artificial e suas aplicações. Ao mesmo tempo, realçar o lado divertido, lúdico da matemática, mas também o lado útil, o lado concreto, sem, com isso, diminuir o fato de que a matemática é uma forma de conhecimento abstrato e é isso que faz com que ela seja tão forte. Nós, no INPA, devemos fazendo projetos na área de medicina, na área de mineração, na área de entretenimento, na área de finanças. E por que nós, da matemática, sabemos tanta coisa sobre isso? Porque a matemática é muito universal, é a mesma, são diferentes ideias, mas é a mesma matemática que agronomia, prevenção de desastres, tudo isso aí. É importante colocar isso em evidência, até para que a sociedade valorize e aceite continuar apoiando a formação nessa área geral de matemática, para que ela seja realmente essa ferramenta para resolver problemas que a matemática pode ser. Tem uma outra frase também que me chamou a atenção, que é a questão que na Suíça os juros compostos são um esporte nacional. Né? Então, é um pouco por aí, né? A gente tentar transformar a matemática num esporte nacional, né? Como é que a gente pode fazer isso? Né? E aí, tem uma outra questão também, que é justamente essa dicotomia entre a pessoa que é de humanas e a pessoa que é de exatas, né? Isso acaba afastando, né, as pessoas da matemática, né, ao se colocar, eu não pertenço a esse campo. Como é que é isso, professor? Isso é uma barreira que a gente enfrenta, né, inclusive nas famílias, né, porque muitas das vezes o filho vai estudar com o seu responsável, ele consegue estudar história, geografia, quando chega na matemática, fala assim, não, matemática eu não vou estudar com você, eu não consigo. Vira. E aí isso cria uma barreira, né, isso cria uma barreira histórica que a gente enfrenta. Eu acho que por muito tempo, houve uma perspectiva equivocada da matemática. Quando o aluno era inteligente, era porque ele era bom em matemática. E isso acho que atrapalhou bastante, inclusive nessa democratização, gênio, nessa né? humanização da matemática, né? Exatamente, colocar a pessoa que é boa em matemática para poucos, então isso atrapalhou, né? Então eu tento nas minhas aulas, nas minhas ações, sempre trazer uma matemática mais humana. Uma matemática que faça sentido e uma matemática mais democrática, tentando mostrar que ela é para quem quiser. Mas é uma barreira que a gente enfrenta, não sei se o Marcelo... Concordo, é uma barreira, a meu ver, talvez seja a principal barreira, porque criança, a gente sabe, se espelha no comportamento dos pais, né? E na hora que você chega e diz para que isso aí é para genes, na sua idade eu também não sabia, você tá justificando, está homologando um tipo de... E a criança joga a toalha. E a gente sabe o impacto que isso pode ter na atitude. Veja, eu não posso usar a minha casa como exemplo, mas na minha casa isso nunca foi dito. E eu tenho 2 filhos, um filho e uma filha, que ambos adoram matemática, é a matéria favorita deles. E não é a genética. Não vamos sobrevalorizar o papel da genética. Eu acredito que é bem mais importante o ambiente e aquilo, a mensagem que você transmite. Então, o incentivo, aliás, particularmente no caso das meninas, o incentivo, a ideia de que matemática é para todos e para todas. Isso é extremamente importante que aconteça em casa e, sobretudo, nos anos iniciais, na infância, na primeira infância. Aí tem 2 coisas. Aí você citou uma questão que estava guardadinha para o final, mas vou ter que trazer para agora. No livro você tem alguns capítulos, né, sobre cientistas matemáticas mulheres, né? Tem a Hipátia de Alexandria, não é isso? A irmã do Tycho Brahe, e, enfim, uma outra marquesa, enfim, tem algumas que você cita ali, dedica capítulos a ela, e na hora que você vai se referir ao leitor, você se refere à leitora.
né? Isso é proposital? Como é que foi isso? É proposital e é proposital a mim também, porque eu vou ser franco, essas frases aí, na minha cabeça, aparecem primeiro no masculino. Caro leitor. Uhum. Só que eu tenho um grilo falante que me diz que para prestar atenção nisso aí, e a gente precisa desse grilo falante, tá? Uns anos atrás, nós iniciamos lá no INPA, em 2019, um projeto para trabalhar com alunas de educação básica. Se chama Meninas Olímpicas do INPA. Esse projeto existe até hoje, atualmente o movimento... Vocês estavam lá no Festival de Matemática. Estavam lá no festival. É um projeto maravilhoso, a gente trabalha com escolas públicas do Rio e municípios vizinhos, com alunas, com professoras, graduandas, licenciandas e com professoras. E o objetivo é incentivar essas meninas, muitas vezes das regiões carentes da cidade, a que sigam carreiras em ciência. Dizer para elas que isso é uma coisa que elas podem fazer se elas quiserem. Está dando muito, muito certo. Projeto maravilhoso. Numa das primeiras reuniões de preparação que eu estava assistindo, tinha várias graduandas começando a preparar os trabalhos e citando trabalhos sobre o assunto que eram relevantes. E você acredita que meia dúzia de vezes, ao se referir ao trabalho, eles diziam, porque aí ele diz isso no trabalho, e ele era sempre mulher. As autoras, os trabalhos eram de mulheres, nós estávamos num projeto dedicado à causa da mulher na ciência, graduandas estavam fazendo a discussão e elas não conseguiam se enxergar, se impedir de dizer que o autor era homem, de chamar de ele. Então é algo que a gente tem que ter esse policiamento. Muito introjetado, né? E, ao mesmo tempo, enfim, também passar essa mensagem para a leitora e o leitor. Voltei a pensar no masculino e voltei a me corrigir. Passar essa mensagem também de que não é assunto para meninos, como às vezes acontece. Pessoal, isso aqui é assunto para rapaz nerd. Não é, é para todo mundo mesmo. Nessa escola, né, Carlos Lacerda, eu tinha essa turma, que era uma turma mista de meninos e meninas, e nas escolas de turno único aqui do município do Rio tem uma disciplina chamada eletiva. E a minha eletiva era uma turma olímpica só para meninas. Legal. Mas ainda assim era um homem falando para mulheres. Sim. Então eu sempre... Não é à toa que são 3 homens aqui. Não é à toa. Não é à toa. Não, tem Infelizmente. E aí eu sempre procurava trazer falas ou entrevistas de mulheres fortes para passar para elas durante as aulas. Justamente para que elas possam se enxergar e ver que elas também podem ocupar o espaço que elas quiserem, né? Ainda na Olimpíada, na UBMEP, isso ainda é um problema, né, Marcelo? Que agora em 2023, por exemplo, entre medalhistas de ouro e de prata, 20% foram abaixo de 20%, 19,9%, e prata foi 19,8% de premiadas mulheres. O percentual de mulheres entre os medalhistas, que é dessa ordem que o Nelson está mencionando, além do mais, vai diminuindo ao longo do tempo. Entre os alunos de sexto e sétimo ano, há mais medalhistas mulheres do que no ensino médio. Isso ano após ano. Vai acontecendo um desinteresse. Vai acontecendo um desligamento que só pode ser resultado de fatores socioculturais que meio que estão dizendo, tchau, você não esquenta, não é para você. Enfim, isso é claro que é danoso e é um pouco esse tipo de... E no Brasil, a questão do gênero fica acoplada com outras questões. A questão racial, a questão social, socioeconômica. Então, para uma menina pobre, ainda mais negra, é realmente difícil que alguém chegue e diga para ela, olha só, matemática, ciência, é para você. Pelo contrário, os sinais estão gritando que não. Sim. E por vezes, de forma muito explícita, inclusive. E aí, interessante, na verdade, no livro você cita as cartas do Euler para a princesa da Prússia, né? E nas cartas, né, dele, é um exemplo assim, de uma publicação que tem uma linguagem acessível. Né? É um pioneirismo ali, divulgação científica, é isso? Sim, é dirigido... Achei interessante porque é justamente também para uma mulher, né? A questão social na época era gritante, né? Ele escreveu para uma princesa e não havia uma preocupação conceitual, era em relação a uma mulher muito diferenciada, etc. Mas com certeza, e outros exemplos que surgem, você mencionou a Marquesa, Émilie du Châtelet, e outras, são mulheres que tiveram, de certa forma, o privilégio de ter famílias mais compreensíveis, ou a própria situação de se chamar de princesa, etc., que facilitou, e ao facilitar, também permitiu, mesmo nesses tempos antigos, né, fosse claro que mulheres podem fazer isso. A Émilie du Châtelet é lembrada hoje em dia,
99% das vezes, por ter sido amante de Voltaire. Quando, na verdade, ela também foi quem ensinou ciência para Voltaire, segundo ele próprio, né? Eu cito lá a frase dele: no início eu te acompanhava, mas depois você começou a voar e eu não conseguia mais te alcançar. Então, é uma injustiça cruel que a gente leia referências a ela como simplesmente pela ligação emocional, amorosa que ela teve com Voltaire. Então, são exemplos muito especiais, numa época em que não havia uma consciência, digamos, política dessa questão universalista, mas que ainda assim servem como exemplo do viés que já vem de longe. E como é atual, né? E como é atual. Pois é. Como é atual. Escuta, professor Marcelo, qual que é a sua história preferida do livro? Eu gosto muito... Tem muitas histórias, né? Muitas curiosidades, muitos personagens. Eu gosto muito, eu não sei se é pelo lado poético, das 3 histórias sobre sombras. São 3 pequenos momentos que eu peguei de lugares distintos e juntei. A primeira é sobre a chegada ao Afeganistão, que na época era um sultanato bastante próspero, de emissários vindos do norte, turcos da região do Volga, e contam para o sultão que lá onde eles vêm, mais ao norte, tem períodos do ano em que o sol nunca se põe. Né? Estão relativamente perto do Círculo Polar e tal. E o sultão fica chocadíssimo, porque ele é muçulmano convicto e todo muçulmano tem que orar 5 vezes por dia. Mas você não tem noite, como é que o fiel vai poder cumprir suas obrigações religiosas? E ele fica tão perturbado com isso que os próprios os embaixadores turcos passam receio pela vida deles, né? E entra em cena o matemático da corte, que eu esqueci o nome, eu deveria lembrar, que explica para o sultão, ele pega uma bola, ele explica que a Terra é redonda, ele sabe disso, ele explica para o sultão que o sol, a sombra, etc. e tal, e o sultão entendeu, pessoa inteligente, e os turcos puderam respirar aliviados, né? É uma história fabulosa, é uma pequena anedota, mas ao mesmo tempo tem por trás uma mensagem sobre a importância da ciência como luz do conhecimento, combatendo as trevas e a conexão com a ideia de luz e sombra, etc. As outras 2 histórias sobre sombras eu vou deixar que os ouvintes peguem o livro, leiam, são todas ótimas. E eu gosto particularmente como saiu. É uma pequena coluna, mas saiu bem legal, sim. Porque, na verdade, os capítulos, né, do livro são baseados nas colunas, São né? nas colunas da Folha, que com a ajuda importante da editora, algumas foram fundidas, modificadas, acrescentadas e sobretudo, organizadas numa ordem, digamos, cronológica, histórica, em termos do momento em que acontece a história. Muito legal. Deixa eu fazer uma provocação, né? para vocês aqui. Professor Nelson, você teria uma pergunta para fazer para o professor Marcelo? Como professor da rede pública, que pergunta você faria para um professor de matemática do INPA, para o nosso diretor-geral do INPA? Acho que a pergunta que acho que todo matemático faz para si mesmo, inclusive, é como dar sentido à matemática que é ensinada nos anos finais da educação básica. Fazer as coisas dar sentido dá trabalho e dá despesa, exige um sistema educacional parrudo, que passa também por uma formação sólida do professor. Não é simples, mas à luz daquilo que foi discutido aqui antes, a matemática, quando ela é apresentada como um conjunto de regras sem sentido, é realmente a coisa mais chata do mundo. E então o importante é fazer a conexão, explicar o que está por trás. Meu filho aprendeu, infelizmente, a resolver a equação de quadrática usando fórmula de Bhaskara, não entendeu nada, não gostou, chegou em casa, eu expliquei para ele de outra forma e ele saiu dizendo para todo mundo que o método do papai é melhor do que o da professora, que me deixou muito orgulhoso. Mas, enfim, eu não fiz nada de extraordinário nisso aí, mas fazer a criança entender o que está acontecendo e o que tem a ver com a realidade, o que tem a ver com a resolução de problemas, eu acho extremamente importante.
Nesse sentido, a linguagem é muito importante. A linguagem é muito importante e é outro desafio. Ser professor de matemática é a profissão mais difícil do mundo, deveria ser a mais bem paga também. Mas você vai contar pra gente qual foi o método que você passou para ele ou é segredo? Quero ver. Não tem segredo nenhum. Eu ensinei, no lugar de aplicar a fórmula de forma idiota, né, automática, assim, eu ensinei a fazer completamento do quadrado. Eu gosto muito. E ele, enfim, ele entendeu a lógica da coisa e rapidamente eu levei crédito meio que de graça, né? Por ensinar um método correto que é da onde tudo surge, né? A própria fórmula de Bhaskara ela surge do método de completar quadrados, né? Mas aplicar a fórmula de modo automático parece mais simples, só que é muito menos inteligente. Você distancia, né? Você não consegue dar o sentido para aquilo que você está ensinando. Ele vai só reproduzir aquilo. Exatamente. Talvez o problema esteja aí, né? Justamente, né? O enfoque está nessa resolução rápida ali da questão e não no raciocínio. Não né? no raciocínio. E cada vez mais, né? Cada vez mais os nossos estudantes estão buscando resoluções rápidas. Uhum. E a matemática, a ideia é que ela vá no sentido contrário disso. Agora, sem dúvida. Aí é onde entra a importância da linguagem e você conseguir afetar esse estudante de uma outra forma, né? Você conseguir trazer ele para você. Sim. Agora, como é que a gente faz isso quando... porque a linguagem a linguagem usada na matemática muitas vezes não é uma coisa muito simples assim, né? Exemplos. Produto. Não é uma coisa que você compra, é a multiplicação. Né? Os tais números imaginários, ou os números racionais e irracionais, né? São coisas que não... enfim, a linguagem em si acaba complicando um pouco o entendimento, ou não? Sim. Aliás, essas denominações de racional e irracional são trágicas, né? Elas não são absurdas, mas são trágicas, porque, inclusive, por vezes são usadas para tirar ilações emocionais. A linguagem é importante, mas eu já tive momentos de professores perguntando: a gente não poderia chamar de assim ou assado? E eu respondi: chama de Sueli, chama como você quiser, mas o importante é você transmitir o conceito, tá? Se você transmitir o conceito, o nome depois Poincaré, matemático Poincaré, Henri Poincaré, francês, um momento de discussão sobre nomes e tal, ele citou o poeta alemão Goethe, que diz: o que é um nome, senão um pouco de ruído e fumaça. Uma citação poética muito bonita. O importante é o conceito. Gauss também disse algo parecido. O importante é o conceito. E o conceito relacionado com algo que acontece. Os meus filhos realmente foram apresentados às frações na hora que a gente cortava pizza. Uma das provocações que eu fiz com meu filho pequenininho, perguntei se ele queria um pedaço de 1/4 ou 2 pedaços de 1/8. E ele me olhou assim com cara de malandro, sabendo que eu estava tentando passar a perna nele, né? Então, fazer essa conexão é muito importante. Esse exemplo da pizza é um clássico, né? Mas aí você precisa de uma pessoa próxima a você que tenha esse entendimento. Claro. Sim. Não é o que acontece na maioria das vezes, né? Então, isso acaba sendo o papel, muitas das vezes, quase que exclusivamente do professor. Só na escola. Só na escola. Essa é uma questão, e aí a gente volta justamente para a nossa divulgação científica, né? Isso. Da importância, né? Professor Marcelo, sua vez, que pergunta você faria para o nosso professor Nelson? É uma pergunta relacionada, eu diria que é outra face dessa mesma moeda. Eu vou contar um pequeno episódio. Uns anos atrás eu estava orientando, lá no mestrado do IMPA, estava orientando um grupo de professores de educação básica, e eles trouxeram umas atividades que eram relativas a frações. E estavam muito felizes lá com as atividades. E aí? E disse: olha só, que tal a gente experimentar se isso dá certo? Vamos combinar com os russos? Vamos experimentar se essas atividades dão certo na sala de aula mesmo, para não ser um negócio teórico. E eu fiz um contato com um colégio lá próximo e disse: vamos lá, vamos ao colégio e vocês vão aplicar essas atividades na turma com alunos de verdade. Foi uma experiência para eles muito enriquecedora, porque deu muito errado. Voltaram para a prancheta para refazer as atividades deles, que deu muito errado. Para mim também foi muito enriquecedora, e aí estou chegando na pergunta, porque eu estou sentado do lado de espectador e tal, e observando os alunos. E eu percebi como
o meu trabalho como professor de alunos grandes tem nada a ver com ensinar criança pequena. É celular, é distração. Professor, posso ir ao banheiro? Entrou 5 minutos do recreio e já caiu ao banheiro e tal. Uma movimentação que não é... Como é que a gente consegue segurar a atenção dessas crianças? Como é que você faz para segurar a atenção das crianças na sala de aula? Atenção. Eu acho que é pelo afeto. Eu acho que hoje não existe outro caminho que não seja dele ter em você uma referência positiva. E quando você consegue afetar esse estudante dessa forma, você consegue alcançar ele através da matemática. Então, eu digo que muitas das vezes nas minhas aulas a matemática acaba ficando em segundo plano, porque o professor é o rei do improviso, né? Uhum. Porque a gente planeja. Sim. Mas normalmente tudo que a gente planeja, quando a gente chega no campo, como foi com a experiência dos seus orientandos, tudo acontece de forma diferente e você tem que repensar e replanejar ali imediatamente. As condições não são as Não ideais. são as ideais. Então é isso, você hoje disputa com o celular, apesar que agora está bem melhor na rede municipal, né, com um decreto em relação à proibição de celulares só para uso pedagógico, então isso ajudou bastante. E com as demandas que eles têm, né, da própria idade, né? O adolescente ele é um caos nele mesmo. Então, é você tentar fazer com que esse estudante tenha um olhar positivo, primeiro para você enquanto professor, para que depois eu consiga chegar nele com a minha matemática, Uhum. com a nossa matemática, né? Então, Marcelo, eu acho que é através do afeto. Através do afeto e tentando mostrar para ele sempre a importância e que se ele está ali, para ele aproveitar de forma positiva, ele já tem que estar ali. Ele já está naquele espaço. Então, vamos fazer algo produtivo, né? Mas a gente encontra algumas barreiras. O jogo é sempre um caminho interessante, desde que ele tenha uma proposta pedagógica. E a gente lá na Paulo Freire, através das formações que a gente faz com os professores, a gente sempre procura trazer uma atividade para ele aplicar em sala. E uma das perguntas que a gente faz após a gente apresentar essa atividade para eles de acordo com a sua vivência, com a sua realidade, quais adaptações você faria a esse jogo, para você aplicar na sua turma? Porque as turmas são diferentes. Sim. As condições são diferentes. As condições são diferentes. E pode ser que, de repente, se esses orientandos fossem a uma outra turma, esse trabalho funcionasse. Poderia ser. Ou seja, não deixa de ser uma certa adaptação, né, à sua realidade ali, né? Ou seja, é um pouco do trabalho da divulgação científica também. Você pegar todo esse universo de conhecimento e traduzir, digamos assim, né, para um público específico. É você entender que você não pode ser o mesmo professor independente do local que você esteja. Isso. Comunicação, no final das contas, né? Exatamente. Tem os dois lados, né? Tem quem recebe também. Eu, dentro da minha escola, eu sou um professor na turma 1901, eu sou outro professor dentro da turma 1902, porque as demandas são diferentes. Uhum. Né? Então... Tá vendo por que ser professor de matemática é a profissão mais difícil do mundo? É um tem que ser multifacetado, né? É um desafio. Explica para mim o que é o Empatec, como é que foi esse processo até a gente ter hoje, né, esse centro aqui no Rio de Janeiro, enfim, A referência. Esse braço avançado aí do IMPA. Já como começa como uma referência, né? O Empatec começou com um desafio que nos foi lançado pelo prefeito, Eduardo Paes, de nós contribuirmos para a cidade. Começou assim: o que vocês podem contribuir? Porque vocês estão lá escondidos no meio da floresta, fazendo teoremas, o que vocês podem trazer? E a gente propôs a ideia do curso de graduação, que foi o encontro de um projeto que certamente já estava na cabeça do prefeito, que é o projeto do Hub de Inovação lá no centro da cidade, no Santo Cristo. Então, o próprio prefeito desenhou a ideia: vocês vão ocupar 50% do espaço de inovação para formarem jovens com conhecimentos de matemática e ciências afins, como computação, ciência de dados, inteligência artificial, etc., voltado para o ambiente em que eles vão estar inseridos, que é um ambiente de inovação, de startups, empresas, etc. E a gente, a partir daí, começou a pensar no formato disso aí. Primeiro, como nós organizamos o OBMEP, era natural pensar na OBMEP sendo um parâmetro, o desempenho no OBMEP como um parâmetro de seleção. E, de fato, 80% das vagas são reservadas para medalhistas de Olimpíadas do Conhecimento, matemática, física, química ou informática. Segundo, uma programação muito ampla,
matemática sim, mas também todas essas áreas que eu mencionei, que se misturam. Os alunos fazem um ano comum para todos, com disciplinas de várias áreas, e depois escolhem, eu quero enfatizar ciências de dados. Então vai ter um itinerário acadêmico mais focado em ciências de dados, mas com eletivas de física, com eletivas de matemática, etc. E depois veio a parte mais difícil, a questão do financiamento. Se você quer atrair para um programa como esse jovens de Olimpíadas, como a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas, que são fundamentalmente alunos de escolas públicas e de famílias carentes, você tem que assegurar a subsistência desses alunos no Rio de Janeiro, que não é uma cidade barata. Então aí começou uma costura que parte da prefeitura, a prefeitura oferece o alojamento. Nesse momento os alunos estão morando em hotel pago pela prefeitura, mas a ideia é que no ano que vem, talvez ao final do ano, passem para apartamentos que a prefeitura já comprou para servir de residência. Que legal. É bem perto, eles estão atualmente a 10 metros de distância do local de aula. E ali na região do Porto, né? Na região do Porto. Uma Vão ficar a 800 metros, né? Vão caminhar para o trabalho, né? Que é um privilégio. E aí a questão do resto do financiamento, toda a parte de manutenção predial, professores, a equipe, etc., os próprios apoios aos alunos teve que ser costurada de forma muito robusta. Tinha que ser muito robusta. O INPA não entraria num projeto para terminar 4 anos depois, exato. né? E isso eu deixei bem claro para o prefeito e ele entendeu. Bom, aí a partir daí foi feita a conexão com o governo federal, por intermédio do presidente Lula. Foi explicado para o presidente que essa conexão com o BMEP, com a qual ele tem um apego muito grande, porque o BMEP foi criada por decisão do presidente, lá em 2005. Então ele entendeu rapidamente a componente social do projeto. Não é necessariamente para pegar quem tem melhor nota na prova A ou na prova B, mas é para pegar jovens do Brasil inteiro. Nós temos alunos de 22 unidades da federação, que foram escolhidos essencialmente por intermédios de desempenho em Olimpíadas, também pelo Enem. Então, se você quer atrair esses jovens, você vai conseguir uma grande riqueza, diversidade, mas também você está encarando um desafio de trazer para uma cidade complexa como o Rio de Janeiro crianças, jovens com pouca experiência de vida. Então, nós não ensinamos só matemática, nós temos disciplinas de humanas, de humanidades, estamos trabalhando no primeiro ano as capacidades de comunicação em língua portuguesa de alunos, oral e escrita, vamos passar por inglês, filosofia, sociologia, história da ciência, e em paralelo nós oferecemos aos alunos experiências de caráter cultural, teatro, que muitos nunca tinham ido, museu, visitas guiadas a pontos de interesse. Uma das primeiras visitas foi à região da Pequena África, para tomar contato com aquela... Estamos no Porto do Rio de Janeiro, tem que tomar contato com a realidade histórica daquela região. Enfim, é todo um projeto muito ambicioso de assumir esse ônus social, de trazer jovens do Brasil inteiro e de todos os estados sociais, trazê-los para dar uma formação do século XXI. Gente, algum recado final para a gente encerrar? Curtam a matemática. Matemática é o maior barato. Se você tiver a sorte de ser apresentado à matemática, se você abrir as portas para que... Deixa eu contar uma história aqui. Uma das minhas experiências... Não temos tempo aqui, tá? Uma das minhas experiências favoritas, mais gratificantes, como escrevendo nas colunas da Folha, foi que um ano atrás, acho que foi 2020, eu decidi a última coluna, aquela de Ano Novo, que é a última antes do Réveillon, seria um conjunto de desafios para as pessoas resolverem em casa. Olha a ideia maluca. Réveillon resolvendo problemas de matemática, mas foi exatamente isso que eu propus. E eu tive um retorno fantástico de vários leitores. A minha favorita foi um senhor, que me disse que já era de uma certa idade, tem 2 filhos, um filho e uma filha, que moram no exterior. Mas eu sempre ligo para eles e a gente sempre conversa sobre as suas colunas, professor, me escreveu ele. E essa aqui, nós passamos horas no telefone resolvendo os seus desafios. E a minha filha me ligou da Alemanha, meu filho ligou dos Estados Unidos e tal. Pô, eu estou lendo aquele e-mail, estou derretendo, né? Aí passo para o e-mail seguinte. É uma moça que mora na Alemanha e que diz que o pai sempre manda para ela. Era a mesma história contada, não combinaram. Os dois me contaram a mesma história, de ângulos diferentes, batia muito certo.
E ele mesmo disse, no dia seguinte, eu fui almoçar na casa dos sogros do meu filho. E o assunto no almoço do dia 1º de janeiro foram os seus desafios. Experiência fantástica. Eles certamente se divertiram, eu fiquei muito gratificado. Mas se divertiram porque também se abriram para isso. Se abriram para a ideia maluquinha de ficar, de tentar no dia do Réveillon, no jantar, na ceia, no almoço, resolver porque que é assim, qual é a porta que tem que abrir e não sei o quê, onde é que está o carro, etc. Tem que se abrir para a matemática. Sim. E aí a matemática vai te tratar bem. Se permita, né? Se permita, se permita. Muito legal. Professor Nelson, recadinho final. É que tenham esse olhar mais carinhoso para a matemática, né? Como o professor Marcelo destacou, se permita conhecer a matemática, se aprofundar na matemática, a entender que ela vai para além das contas, né? E que ela vai para além de você ser capaz de resolver rápido ou não um problema. Inclusive, se a gente pensar nos maiores matemáticos, eles não eram habilidosos, muitas vezes, inclusive, de realizar cálculos, né? E você precisa de tempo, a matemática precisa de tempo para você poder se aprofundar. Se inscrevam nas Olimpíadas, seja na OBMEP, seja na OCM. A OCM em 2023 foram mais de 420 mil alunos inscritos. Tem a premiação que os alunos está levando alunos da rede municipal, da Maré, para a Disney, para a NASA, mas que vai para muito além disso, né? As oportunidades que podem aparecer através das Olimpíadas, de você poder fazer uma graduação no Empatec. Hoje, muitas universidades já estão aceitando, em São Paulo, por exemplo, já estão aceitando medalhistas, já tem vagas para medalhistas. Então, que use a matemática para mudar a realidade da sua vida. Construa a sua vida através da matemática, né? Então, permita que ela entre no seu lar. Belo conselho. E é isso, acho que os meus alunos brincam, porque eu sempre falo nas minhas aulas, a matemática é linda. E é realmente o que eu acho e é o que eu quero que as pessoas enxerguem, a beleza da matemática. Maravilha, matemática sua linda. Muito legal, obrigado, professor. Obrigado, professor Marcelo, obrigado professor Nelson. Obrigado a você. Gente, assim a gente vai chegando ao final de mais um episódio do Tem Matemática. Não deixe de seguir a gente nas principais plataformas de streaming e também no nosso canal do YouTube da Multirio, tá bom? É isso, aqui tem matemática. Valeu, tchau, tchau. Bye.